Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de sociologia, tá? Essa aula será gravada, porque eu tô com mania de dizer que é gravada, que é online e é gravada, mas é porque é tanta aula online, né? Então vamos para a aula de sociologia, onde irei abordar com vocês ideologia. Eu quero uma para viver. Ok? A gente vai falar hoje sobre ideologia, tá? Ideologia, tô tentando endireitar isso aqui, que tá uma benção. Ideologia, tá? Literalmente se diz, é o estudo das ideias. O que é ideologia? Estudo das ideias. Porém, o filósofo francês Antoine Détrus-Detassi, tá? Este filósofo francês foi ele que criou esse termo ideologia, ok? Ele pretendia formar um método, tá? Um método que fosse capaz de exterminar a origem do progresso e elaborar as ideias na história. Então, isso foi, tá? Então, esse filósofo, como eu já falei, é Détrus-Detassi, tá? Antoine Détrus-Detassi, esse filósofo que criou o termo ideologia, tá? Então, ele tinha esse pensamento, não é? Que ideologia é o estudo das ideias. E hoje em dia é muito fácil a gente dizer assim, mas só que a ideologia ela foi muito contestada. A gente vai ver aqui, nós iremos ver que a ideologia foi contestada nesse período, século XIX. Nós iremos também ver que a questão de Karl Marx em relação à ideologia, que Karl Marx vai falar. Vai falar o termo também ideologia segundo Napoleão Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte foi contra o termo ideologia, porque Napoleão Bonaparte pensava que ideologia seria a ideia contra o governo de Napoleão Bonaparte, certo? Então, tem essa questão aí também sobre ideologia de acordo com a visão de Napoleão Bonaparte. E a gente vai ver também, não só hoje, a gente vai ver na continuidade das nossas aulas, tá? Os dois tipos de ideologia, certo? A gente vai ver os dois tipos e a conotação de ideologia. Ideologia como cultura, tá? A gente vai abordar esses dois temas também aí, né? Até o cantor Cazuza, ele tem uma música que aborda o termo ideologia, né? Eu quero uma para viver. E nos dicionários, Aurélio diz que ideologia é um conjunto de ideias. Quando você tem uma ideia, isso é uma ideologia. Entendeu, meus amores? O conceito de ideologia, né? Ideologia é muito tratado hoje nos dias atuais, porque todo mundo, eu tenho uma ideia em relação à política, né? Então, essas ideias assim, isso é uma questão ideológica, isso é o termo ideologia. Agora vamos para o significado de ideologia. Bem, atualmente usamos essa palavra ideologia, tá? Como conjunto dos principais seguidos de partidos políticos e instituições e pessoas. Contudo, significa que foi modificado ao longo da história. Então, houve essa mudança, né? Como eu falei, outrora, os dias atuais e antigamente, como era utilizado o termo ideologia, né? A gente tem que saber que quem aborda esse termo, Détrus-Detassi, foi ele quem criou o termo ideologia. Então, para ele, ele aborda assim, que as ideias eram o resultado das relações entre os seres pensantes e o meio ambiente, tá? Isso seria a ideologia, o seu objetivo seria a ideologia. Então, como a gente aborda, como os livros também abordam, que ideologia é o quê?
conjunto de ideias. Quando você tem várias ideias aí na sua mente, a gente pode dizer que isso é uma ideologia. Lembrando desde já que este assunto ideologia, este assunto, ele também é abordado no SSA e no Enem. Fica a dica, certo? Então, como eu havia falado, tá agora Karl Marx, ele aborda a ideologia no seguinte aspecto. Ele aborda aqui a principal corrente crítica é a ideologia. Ele diz que a ideologia é como se fosse a crítica e é formulada pelo filósofo alemão Karl Marx. Karl Marx, ele criou uma abordagem sobre a filosofia, tá? Ele explica a causa que nesse período, né, seria a causa da alienação econômica. Então ele aborda assim a ideologia, a alienação econômica. Marx, ele observou assim, ele observou que os assalariados não se recebia como classe social e os indivíduos na sociedade acreditavam na divisão, né, na divisão social do trabalho. Aquilo era natural, assim como o fenômeno da chuva, por exemplo, tá? Ele aborda também esse termo. E a ideologia para Karl Marx seria o quê? Seria um fenômeno histórico, social, resultado do modo de produção econômica, tá? Seria o resultado da produção econômica. Ele também aborda assim, que a ideologia, então, a ideia vem com a classe, que a ideologia, ela alienava a massa. E quem era a massa? Eram os trabalhadores. Então ele acreditava assim, que se tinha a ideia, né, a burguesia, o proletariado, a burguesia se tinha ideia, né, e o proletariado, que eram os trabalhadores, eles eram alienados por essa ideologia da classe dominante. Deu para entender? Não é fácil? Pronto, isso é o termo que Karl Marx usa em relação à ideologia. Eu quero uma para viver. Gente, ideologia é ideia. Então, quando você tem uma ideia, um objetivo, né, você vai galgar algo, isso é uma ideologia. Agora, vamos para Karl Marx? Então, Karl Marx fala em relação à divisão do trabalho, tá? O intelectual e o trabalho manual, tá? O primeiro seria mais valorizado, que seria o trabalho intelectual. A mente seria mais valorizado do que o trabalho manual, né? O primeiro seria mais abordado, mais valorizado e, portanto, essa classe produz ideologia. Quem produz ideologia? A classe dominante, a elite, segundo o sociólogo Karl Marx, ok? Então ele aborda esse conceito de ideologia, tá? Então, deste modo, impede-se que a sociedade perceba o vínculo interno entre o poder econômico e o poder político, que também influencia. Então ele diz que essas ideologias, ela influencia a massa, que a massa, né, é quem, gente? São os trabalhadores, tá? E são esses trabalhadores, né? A gente sabe que Karl Marx, ele aborda essa questão da divisão da classe social e em suas abordagens, ele fala que a classe, o proletariado, será uma classe dominante que vai dominar, né? A burguesia vai dominar o proletariado, que são os trabalhadores. Então, e ele diz que os trabalhadores vão enriquecer essa classe aí. Então, ele diz que quando há divisão dessas classes sociais, e lembrando que para ele a ideologia vai influenciar, mas a ideologia só é da classe dominante, tá? É isso que Karl Marx aborda sobre ideologia. Tá? Espero que vocês tenham entendido o que foi ideologia, né? A abordagem da ideologia. Napoleão Bonaparte, como eu já tinha falado, ele também, tá? Olha, isso ocorreu em Paris, tá?
quando esse conceito de ideologia foi surgindo, ocorreu em Paris, né? Napoleão Bonaparte já administrava a França e quando foi abordado, né, o filósofo, ele teve que sair de lá por causa de Napoleão Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte passou a perseguir ele, porque quando ele criou o termo ideologia, Napoleão Bonaparte fez com que ele fosse perseguido, aí ele saiu da França, tá? E continuou a expor o seu conceito de ideologia, que também seria a ciência das ideias, ok? Espero que vocês tenham compreendido sobre o que é ideologia. Na próxima aula a gente vai dar a finalização do que é ideologia. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau!